Clonagem. A clonagem é um mecanismo comum de reprodução de espécie de plantas ou bactéria. Um clone pode ser definido como uma população de moléculas, células ou organismos que se originam de uma única célula e que são idênticas à célula original. Em humanos, os clones naturais são gêmeos idênticos, que se originam da divisão de um óvulo fertilizado. Existem vários tipos de clonagem. A clonagem natural é natural em todos os seres originados a partir da reprodução assexuada. Também pode ocorrer em mamíferos, como no tatu e nos gêmeos univitelinos. Tipos de espécies comuns da clonagem natural. Temos a fragmentação, a partenogênese, a bipartição, a gemulação, a esporulação e a multiplicação vegetativa. A clonagem de genes é a produção e amplificação de segmentos específicos do DNA através de um vetor. É uma reprodução assexuada realizada artificialmente em laboratório, através de duas células mães, que produzirão seres idênticos ou clones. Um vetor é uma molécula de DNA a qual o fragmento de DNA a ser clonado está ligado. Os principais vetores utilizados são os plasmídeos e vírus de animais. A clonagem reprodutiva é o processo que consiste na fusão de uma célula somática, que é retirada de um indivíduo animal, ou um óvulo ao qual foi previamente retirado o núcleo original. Clonagem terapêutica é o processo que cria as células-tronco embrionárias, que podem ser utilizadas na produção de tecidos saudáveis, para substituir tecidos lesionados ou doentes no corpo humano. É muito semelhante à clonagem reprodutiva, contudo não é introduzida no útero. Foi em 1996 que os fatos mais marcantes sobre a clonagem surgiram, quando pesquisadores divulgaram a clonagem da ovelha Dolly, gerada a partir de uma célula somática de um doador adulto. Nos anos subsequentes, diversos outros mamíferos foram clonados, o que abriu espaço para um intenso debate sobre a clonagem, especialmente a humana, que prossegue até os dias de hoje. Na clonagem, os pesquisadores utilizaram 3 fêmeas de ovelhas no seu experimento. Para realizar a clonagem que resultou no nascimento da ovelha Dolly, retirou-se o núcleo de uma célula de glândula mamária de uma ovelha adulta. Esse núcleo foi implantado em um óvulo sem núcleo de outra ovelha. A célula resultante foi cultivada em laboratório, gerando um embrião que foi implantado no útero de uma terceira ovelha, que gerou um filhote, a ovelha Dolly. Cientistas chineses criaram os primeiros macacos clonados com a técnica da ovelha Dolly. Nascidos na China, eles são os primeiros primatas clonados da história, mas causam preocupação no meio científico, porque significa a quebra de uma barreira que pode permitir a aplicação da técnica nos seres humanos. O coordenador do estudo sobre os clones argumenta que dá para produzir macacos clonados com características genéticas idênticas entre si, com exceção do único gene que você decidiu manipular. Isso levará a modelos precisos de doenças do cérebro com base genética, como câncer, problemas imunes, além de permitir testar a eficácia de drogas antes do uso clínico. A ONG PETA divulgou em seu site um protesto em que classifica a clonagem como uma ciência Frankenstein, que serviria apenas para aumentar o sofrimento das espécies. Segundo a instituição, 90% das tentativas de clonagem resultam em falhas. A ovelha Dolly, pioneira do método, foi a única adulta sobrevivente, após 277 tentativas. Para produzir o nascimento dos macacos, foram necessários 127 óvulos. A diretora do Centro de Estudos de Genoma Humano ressalta que animais clonados são mais propensos a ter problemas no sistema imunológico.
A princípio, a engenharia genética aliada à medicina aposta na clonagem como forma de beneficiar grande parte da população, seja na diminuição de números de pessoas necessitadas pelos transplantes de órgãos, ao criar órgãos e células, ou na cura e no tratamento de determinadas enfermidades, defeitos genéticos ou casos de infertilidade. Por outro lado, a questão ética e religiosa levanta a questão sobre a clonagem de seres humanos, e muitos estudiosos acreditam que esse processo futuramente pode afetar a individualidade dos indivíduos, gerar preconceitos e ademais, beneficiar apenas uma parcela da população, uma vez que a clonagem é muito cara e se tornará um comércio. Dessa forma, espera-se que a ciência tenha como princípio o respeito aos valores morais e éticos. No Brasil, a Empresa Brasileira de Pesquisas Agropecuárias já realiza clonagens de bovinos e, junto com alguns parceiros, lidera o projeto de clonagem de espécies selvagens ameaçadas. No final de 2012, a Comissão do Meio Ambiente do Senado aprovou o projeto de lei que regulamenta as atividades de pesquisa, produção, importação e comercialização de animais clonados. A aprovação desta lei também deve garantir a prestação de contas à sociedade em relação à questão ambiental.